Você já ouviu falar em síndrome da dor generalizada? Num primeiro momento, o nome pode até assustar, mas a doença é bastante comum. Atinge cerca de 5% da população mundial, principalmente mulheres. Também conhecido como fibromialgia. O problema ocasiona dores em todo o corpo por longos períodos, levando a uma grande sensibilidade aonde? Nas articulações, nos músculos e nos tendões. As causas da doença ainda são desconhecidas, mas acredita-se que ela seja provocada por um descontrole na área do cérebro, responsável pelo processamento da dor. Porém, minha gente, para conversar melhor sobre esse assunto, eu e você queremos convidar a doutora Cristina Ellert Salomão, reumatologista, para entrar aqui em nossa salinha da saúde. Doutora, boa noite e bem-vinda. Boa noite. Sinta-se abraçadíssima, doutora, né? É o que nós temos. A senhora viu as imagens lindas do santuário à noite? Que linda, doutora. Ficou muito bonita a Linda, filmagem, né? sim. Doutora, 5% da população mundial sofre fibromialgia. É um problema grave? Nos consultórios reumatológicos, é uma grande parte da população que busca ajuda, sim. O problema grave, às vezes, deixa uma falsa impressão. É um problema que causa uma piora da qualidade de vida da pessoa. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, então? Entretanto, outros reumatismos, eles causam invalidez, Entendi. eles causam deformidades permanentes. Uau. A fibromialgia, não. Por mais que ela cause, que ela incomode, ela vai continuar só incomodando. Ela não vai te deixar deformado por causa Mas disso. tem como conviver com isso sem perder a qualidade de vida. Opa, Vamos ver. então vamos conversar sobre isso. Minha gente, a doutora Cristina Ellert Salomão já está aqui conosco, nossa médica reumatologista que aceitou nosso convite para falar sobre essa realidade. Doutora, então vamos tentar, no primeiro momento, definir, né, o que quando a gente fala de fibromialgia, o que é esse conjunto dessas palavras aí, doutora? O nome é inadequado. Acreditava-se que existia uma inflamação das fibras, dos tecidos, então daí que surgiu esse nome de fibromialgia, buscando o problema aqui. Ok. Mas como você mesmo disse, aparentemente o problema não é tanto aqui como no sistema nervoso central mesmo. Então hoje, se o termo não traduz tanto assim, como é que seria o ideal ser chamado essa realidade? Síndrome da dor generalizada, Síndrome da dor talvez como uma síndrome de dor amplificada. Ok. Entretanto, o nome já pegou. Fibromialgia. Agora, eu quero falar para você que está nos acompanhando, se você também sente alguns dos sintomas que a doutora aqui vai descrever, fique à vontade de você participar, fazer a sua pergunta, queremos ajudar você, viu? Como a doutora já mencionou, tem como conviver bem com isso, tem qualidade de vida, então é isso que a gente quer oferecer para você, viu? Então, dores generalizadas, tem alguma causa, doutor, ou seja, algum estupim, há um problema emocional, há um trauma, etc., que desencadeou, ou ela pode surgir do nada? Pode surgir do nada, e isso é uma coisa interessante. Existem dores que têm um início e que têm uma causa. Então, o cara foi trocar o botijão de gás na casa da sogra, pegou de mau jeito, pá, travou, machucou a coluna, xinga a sogra e fica com um problema Não lombar. faça isso, viu? Não pode. Fica com um problema, uma dor lombar de início agudo. Entendi. Teve uma causa, teve um fator desencadeante. Muitas das doenças reumatológicas não têm um início assim que você fala, nossa, no dia 7 de abril de 2020 eu comecei a ter esse quadro de dor. O paciente fala, eu tenho dor. Há quanto tempo? Há muito tempo. Quanto? Né? Então, às vezes a gente tem que recorrer, peraí, quando você aposentou, você já tinha essas dores? Quando o seu filho nasceu, você já tinha? E a gente vai tentando linkar e tentar... Fazer um histórico aí. Acho que faz mais ou menos uns 5 anos, 3 anos, 2 anos. E um dos critérios que a gente usa para diagnosticar a fibromialgia é que é uma dor crônica, uma dor que existe há mais de 3 meses. Então, se o paciente chegar e falar, eu estou com fibromialgia porque eu estou com dor há 2 dias, a gente fala, cara, não é. Não é. Agora, doutora, é um tipo de
a gente fala que é uma doença, certo? É uma doença, caracteriza como uma doença. Sim. É tipo doença de gente grande ou doença também de criança e de adolescente aí? Ou tem idade, faixa etária propícia para isso? Tem crianças que têm dores crônicas, sim. Entretanto, para a criança, às vezes é mais difícil de descrever a sua dor e talvez ela não tenha o quadro clínico completo. Talvez isso só se manifeste depois, mais tarde. Então, existem crianças com dores crônicas, mas é mais raro e não chega a formar um quadro clínico completo. Okay. Se eu tivesse fibromialgia, eu chegaria no seu consultório com a senhora assim, doutora, eu estou sentindo dores. Como é que a senhora ia me perguntar? Que tipo de pergunta, assim, até mesmo para quem está em casa acompanhar, que tipo de pergunta que o médico faz, né, para ter realmente um diagnóstico meio que completo, que é fibromialgia? Você chegaria dizendo, eu tenho dor do fio do cabelo até o dedão do pé. Ok. Eu não aguento Só não encostar, mais. dói. Eu não aguento mais ter dor. Você chegaria com pastas e pastas de exames. Ok. Porque um dia doeu mais o seu ombro, você foi e fez um exame do ombro e deu alguma coisa, você tratou, mas não melhorou. No outro dia doeu o seu cotovelo, no outro dia doeram as suas costas, e aí doeram as suas pernas, e você achou que era um problema de varizes, e foi fazer ultrassom de varizes. E aí você passou em um monte de médicos e todos os médicos falaram, você não tem nada. E aí você chega desesperançado, falando, mas Poxa. Como que eu tenho tanta dor? Não é da minha cabeça, é psicológico, descobre né? nada do que eu tenho. Não é simplesmente... Né? Então, esse é o quadro mais comum, que o paciente raramente vai, em primeiro lugar, para o reumatologista. E ele chega já com aquele mundo de exames e fala, olha, e aqui eu fiz mais esse exame, fui no doutor tal, e fui no doutor tal, e fui no doutor do convênio tal. E nada. E aí, doutora, e com esse quadro todo assim, a pessoa sente esses sintomas todos, que dói, etc. E aí, como é que começa? E como é que... não, você tem fibromialgia. E uma vez que detectou fibromialgia, e aí o que acontece? Qual é o procedimento posterior? Bom, depois que eu avaliei, que eu conversei, que a gente tirou toda a história, que a gente avaliou se não existem outras doenças por trás que podem causar queixas parecidas, o primeiro tratamento, você chegou para mim com aquela sacola, Ok. com aquela desesperança, com aquela preocupação, e o paciente chega e fala, eu devo ter alguma doença muito ruim que ninguém descobre. Eu vou morrer e ninguém sabe do que eu vou morrer. Então, a primeira coisa que é fundamental no tratamento e no acompanhamento desse paciente é falar, eu acredito em você, o que você tem nome, não é mais um monstro embaixo da cama. Ok. Né? O monstro embaixo da cama a gente tem medo, na hora que a gente olha e vê que é uma barata, ok, é uma barata, né? E Causa um pouquinho de medo também. Ok, mas tem nome agora, Repugnância. Tem nome, né? Então não é mais uma coisa Exato. apavorante, não é mais uma coisa que te mete terror, que te mete uma desesperança. Tem um nome, é uma entidade nosológica que, ok, que tem uma caracterização. Você explica que tem muita gente que sofre da mesma coisa que ele, que tem tratamentos, que é uma doença benigna, que não, apesar dele achar que amanhã eu não vou conseguir sair da cama, ele vai continuar saindo da cama. Espera aí, você está com essa dor há 10 anos? E nesses 10 anos você continua saindo da cama? Então você vai continuar saindo da cama. Okay. O brasileiro, doutora Cristina, o brasileiro ele tem resposta para tudo, né? Tem resposta para tudo e é aquela questão, ele tem solução para tudo, né? Então, se começou a sentir aqui, dor aqui, acolá, ele vai naquela farmácia e sabe que tem um monte de analgésicos, ele vai lá assim, top. Não é por aí o caminho, né, doutora? Não, porque normalmente o analgésico não vai melhorar muito. Pode até aliviar, analgésicos, relaxantes musculares. Às vezes o paciente sente algum alívio com anti-inflamatório, mas é porque o anti-inflamatório também tem um efeito analgésico. Exato. Mas não é por aí.
tem situações, doutora, assim, depois a doutora acho que trouxe algumas fotos, né, diretora, a gente vai colocar, mas assim, tem situações que pioram o quadro, no sentido assim, olha, cuidado com esse tipo de alimentação, né? Isso aqui pode, num quadro geral, piorar, ou a alimentação não influencia em nada. A alimentação, quando eu falo alimentação, estou colocando bebidas, estou colocando cigarro, estou colocando tudo aí, né, no kit. Algo que piora, né? Muita alimentação. Se você comer muito, você engorda, essas dores pioram. Então, sim, o obeso tende a ser mais doloroso, Entendi. tende a ter mais queixas dolorosas do que aquele que não é obeso. Não quer dizer que todo fibromialgico tem excesso de peso, mas o excesso de peso piora as dores. Entendi. Mas não, você pode chupar sorvete, você pode comer carne de porco, você pode comer a feijoada que você quiser, Não é que não o é isso alimento que vai te causar dor. Que vai desencadear, né, doutora? Ô, diretora, temos fotos aí para começar a gente identificar no corpo, né? Porque parece sim que existe um conjunto, né, doutora? Existe um conjunto, Sim. ou seja, não é só, doeu o ombro, estou com fibromialgia, doeu o joelho, existe um conjunto. Exato. Doutora, está na tela aí, a senhora pode, né, olhar ali e explicar para a gente assim, ó lá. Então, para você, acho que está em inglês ali, mas a doutora vai fazendo a tradução aí, doutora. Rapaz, Né? precisa aumentar essa imagem aí. Aqui atrás também tem, doutor, só que a senhora vai ter que virar um pouquinho aí, né? Fique à Dá vontade. licença, Isso, então. ali. Pronto. Isso, eu vou ficar de pé com ela aqui também, viu? Ok. Ok, doutora. Na fibromialgia, você tem dor no corpo inteiro, mas não é só dor. Além do índice de dor generalizada, onde você sente a dor generalizada, você tem uma série de outros sintomas e esses sim vão ser importantes para ajudar no diagnóstico, inclusive. Então, você tem, por exemplo, sintomas do seu sistema nervoso central. O paciente pode ter dificuldades de atenção, de memória, de concentração. O termo em inglês é muito conhecido. É chique falar inglês, né? Aqui é cultura, saúde é cultura. A gente fala de um brain fog, que é uma névoa cerebral. Por que fala névoa cerebral? Por que fala brain fog? Mas essa névoa cerebral é como se tivesse com o cérebro meio embotado. Eu devo estar com Alzheimer. Além de tudo, eu devo estar ficando com Alzheimer, porque eu estou com a memória ruim, eu estou com tudo. Não, faz parte do quadro de fibromialgia. Dores de cabeça. A enxaqueca pode fazer parte, ou a cefaleia tensional também podem fazer parte do quadro de fibromialgia. Alterações de humor, como ansiedade e depressão, às vezes são o sintoma mais importante do paciente e às vezes merecem tratamento específico para isso. O paciente pode ter problemas visuais, sentir a visão borrada, uma falta de foco, uma falta de capacidade de fixar a visão. Entre as dores do corpo, pode ter problema na articulação temporomandibular, ter dores nessa região, ter bruxismo, ter alterações ortodônticas por causa disso. Pode se queixar de uma dor torácica e procurar um médico. Aí entre os médicos que foi no cardiologista também, porque tem uma dor no peito, um desconforto, um aperto, um desconforto muito grande nessa região. As dores musculares, as dores articulares. E às vezes os sintomas se confundem com os sintomas da artrite e de outras doenças reumatológicas, porque o paciente também conta que tem uma rigidez matinal. De manhã ele se sente meio duro, meio travado para se movimentar e isso causa bastante desconforto, mas é uma rigidez de curta duração. Então, os meus pacientes são ótimos usuários do chuveiro quente de manhã, porque se sentem um pouquinho melhor. Parece que vai soltando o meu corpo. Né? Isso. Agora, doutora, eu vou pedir para a diretora colocar a foto aí na tela, para você na sua casa, dar um print aí na tela, né? Para ter a fotografia, guardar a fotografia, isso. Pode dar um print aí na tela com o seu celular aí. Agora, doutora, a gente está vendo essas situações todas assim, para caracterizar uma fibromialgia, né? Ou seja, eu tenho que ter pelo menos o quê? Uns 4, 5 desses sintomas que a senhora descreveu? Você juntos. Tem que ter a dor generalizada e pelo menos 3 a 4 dos outros sintomas constitucionais. Tá. Além desses que eu citei, você tem problemas digestivos, principalmente a síndrome do intestino irritável, é muito comum de se associar, ou simplesmente uma dor abdominal, desconforto abdominal difuso.
alterações urinárias, então aquela síndrome do desconforto urinário da pessoa que sempre tem a sensação, eu estou com uma cistite, eu estou com alguma coisa, o paciente se queixa, minha bexiga é pequena, né? Porque essa sensação de repressão contínua da bexiga é muito importante. Alterações menstruais, com cólicas menstruais, com dor menstrual. E fora isso, ele pode ter outros sintomas, como por exemplo, uma sensação de resfriado. Aí estou com o corpo como se eu fosse pegar um resfriado toda hora. Pode ter uma sensibilidade aumentada ao frio. E pode ter percepções alteradas. Então, às vezes, o paciente fala, o vento me dói. Ok, entendi. Ele sente um vento, sente alguma coisa, isso me dói, me é desconfortável. Um simples toque, a sensação Exatamente, já provoca dor, né? exatamente. Um estímulo que para uma pessoa normal não seria doloroso, para o paciente fibromiálgico é doloroso. E outra coisa interessante é a capacidade de adaptação. Se você pular numa piscina, os primeiros 5 minutos você vai ficar com raiva de quem te chamou para entrar na piscina. Que tá gelada essa água, tá desconfortável, blá, blá, blá. 5 minutos depois você se acostumou com essa água gelada e deixou de perceber essa sensação do gelado da água. Isso é pessoa normal. O fibromiálgico não tem essa adaptação. A água gelada da piscina vai continuar gelada para ele, todo, né? Porque ele não tem essa adaptação sensorial. A diretora já falou que tem o telefone mais amado desse país, 0300 210 1210, está funcionando e quando está funcionando, aqui você tem voz, você tem vez. Alô, boa noite! Boa noite. Boa noite, com quem a gente tem a honra de conversar nessa noite? Araci. Dona Araci, fala da onde, minha querida? De Franco da Rocha. Franco da Rocha, seja muito bem-vinda, acompanhando o nosso programa com muito carinho. E a senhora tem alguma pergunta para a doutora Cristina aí, dona Araci? Eu tenho sim. Pois não. Eu queria perguntar para a doutora, eu sinto muita dor no corpo. Às vezes eu levanto de manhã, não consigo nem ficar de pé, minhas pernas ficam dormentes. Eu já fui em vários médicos. Às vezes eles passam remédio que eu não posso tomar, porque eu tenho glaucoma, não posso tomar qualquer tipo de medicamento. Às vezes eu tenho que suportar a dor. É dor no corpo, mais no joelho, mais nas pernas ou outras partes também? No joelho, nas pernas. E é todo dia a senhora sente isso? Todo dia. Há quanto tempo? Já faz tempo, viu? Então, tu fez a pergunta, dona Araci, agora a doutora Cristina vai responder. Preste atenção na resposta dela, viu? Um beijo no seu coração, muitíssimo obrigado por estar conosco, viu? Vai ouvir a resposta aí no conforto da sua casa pela televisão. Deus abençoe. Doutora. Boa noite, dona Araci. Obrigada pela pergunta. Na verdade, muitas coisas podem dar dores como as que a senhora sente. Quando a gente tem dormência, principalmente nas pernas, a gente fica pensando em distúrbios metabólicos, em distúrbios neurológicos, às vezes em problemas de vitaminas, como a falta da vitamina B12 ou da vitamina B6. Nós pensamos em doenças endocrinológicas que podem levar essa dormência nas pernas, como, por exemplo, diabetes, pode dar uma coisa que a gente chama de polineuropatia diabética. É um nome complicado, mas pode dar esse tipo de queixas. Então, é muito importante a senhora passar por um médico que faça um diagnóstico adequado do que está causando esse problema na senhora. Se a senhora tem um problema, talvez, de artrose dos joelhos junto, alterações de marcha, alterações de postura. Então, não é só fibromialgia que faz doer o corpo. E por isso que é muito importante perder um tempo legal com o paciente, conversar com ele, escutar as queixas, ver que outros problemas clínicos que ele possa ter que podem levar ao mesmo quadro de dor. E aí a gente consegue fazer um diagnóstico adequado e às vezes a pessoa não tem só uma causa de dor, às vezes tem várias alterações que merecem ser vistas, merecem ser avaliadas. Uma que está dando mais problema, outra que está dando menos problemas, mas a gente tem que identificar e tratar adequadamente cada uma dessas causas. E a senhora tem razão, dona Araci, o paciente com glaucoma não é todo remédio que ele pode tomar.
Mas tem remédios bons, sim, que a senhora pode tomar e que podem ajudar no seu problema, podem ajudar nas suas dores. E certamente, quando a senhora tiver um diagnóstico adequado, uma avaliação adequada do que está causando essa dor, a senhora vai encontrar um tratamento também que seja adequado para o seu caso. E aí vai ligar para cá de novo e dizer, Frei, eu consegui, já estou livre dessas dores, graças a Deus, viu? Que maravilha, como é bom a gente perguntar uma resposta que, você viu a resposta da doutora? Esclarecedora, é isso que a gente quer, levar para você informação, qualidade de vida, chega de tanto sofrimento, né? Doutora, a gente também está vivendo essa pandemia, muitas pessoas sentem dores, etc, né? Mas o medo, né, trava também, então não saem de casa, não querem procurar uma ajuda e continuam sentindo dores e mais dores. Você já tem que vencer um pouquinho também isso, né, doutora? Com cuidado, claro. Interessante você falar da pandemia, sim. O que nós notamos é que as pessoas estão tendo alterações de humor, então muitas pessoas estão ansiosas, estão depressivas, estão desesperançadas, e isso piora qualquer coisa, né, e piora um quadro de dor também. E a falta de exercício, a falta de movimento. Então, as pessoas evitam sair de casa, com isso estão se movimentando menos, não têm o hábito de fazer exercícios mesmo dentro de casa, que é importante. E sim, isso causa piora de qualquer tipo de dor. Eu vou atender uma ligação, doutora, assim, daí a pergunta é assim, a pessoa já tem dor, ainda a doutora pede fazer exercício, vão sentir mais dor ainda. De repente é a solução o exercício. Mas agora o telefone mais amado do Brasil parece que ele está tocando de novo, ele está tocando com muito carinho. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, com quem a gente tem a honra de conversar nessa noite? Isabelle. Isabelle, fala da onde, querida? Curitiba. Curitiba, está acompanhando Saúde e Fé? Sim. Tá frio aí ou não? Tá. Manda pinhão para nós, tá? E, ô Isabelle, tem alguma pergunta para a doutora Cristina? Sim. Pois não. A minha mãe, ela é diabética e ela tem angiomas cavernosos no cérebro, né? Certo. E ela sente muitas dores. Eu queria saber se isso está correlacionado ou pode ser um caso de fibromialgia. Que idade que tem a sua mamãe? 62 anos. 72 anos. Faz tempo que ela sente esse quadro, reclama dessas dores ou não? Faz tempo. Faz tempo, né? Então, ô Isabelle, muitíssimo obrigado. Se proteja aí desse frio e se proteja da pandemia, viu? E você e sua mamãe... Como é que é o nome de sua mãe? Cleusa. Cleusa, um beijo para ela também com muito carinho, viu? Então, ouça a resposta agora da doutora Cristina aí no conforto da sua casa. Deus abençoe. Boa noite, Isabelle. Boa noite, dona Cleusa. Muito bom ouvir da senhora. Como eu falei antes para a dona Araci, o diabetes pode causar outros tipos de dores, então a gente tem que avaliar se por um acaso o paciente não está com uma neuropatia diabética associada. E um paciente da sua idade pode ter várias outras alterações que também levam a dores crônicas. Contraturas musculares, alterações posturais, alterações de marcha, osteoartrite. Como eu falei, o paciente merece uma avaliação completa. Mas o fato de ter tudo isso não exclui que ele possa ter fibromialgia junto. A fibromialgia é muito sociável, ela gosta de se associar com outras doenças. Ela é muito amiga das outras doenças. É uma oportunista. Ela é uma oportunista, ela gosta, sim, ela chama as outras doenças chamam ela. Então, com frequência, por exemplo, o paciente tem artrite reumatoide e a gente acha que ele está piorando da dor e aumenta os remédios para artrite reumatoide. Na verdade, a artrite está sob controle e o que está piorando a dor é a fibromialgia. Então, nós temos que, às vezes, olhar bem. Sabe sopa? Quando você olha uma sopa e você tenta separar as cenouras dos pedaços de carne, do macarrãozinho. E às vezes a gente precisa fazer isso também, que o que o paciente traz para a gente é essa sopa. Okay, tá e aí está tudo misturado. Ele não tem gavetas. Né? Infelizmente o paciente não tem gaveta que eu consigo abrir uma gaveta aqui e tratar só disso. A gente tem que olhar o paciente como um todo. Então, avaliando esse paciente como um todo, avaliando cada uma das causas de dor dele, aí a gente consegue chegar num diagnóstico adequado. Então,
o problema de circulação cerebral da sua mãe não deve ser a causa de dor, mas ela pode ter um monte de outras causas que merecem atenção. Seria ideal visitar um reumatologista? Não é? E tem bons profissionais em Curitiba. Ah, que maravilha, viu, dona Isabelle? Um beijo para a senhora, para a dona Cleusa também, que Deus abençoe, viu? Eu fiz a pergunta aí, doutora, assim, a senhora falou assim, agora é importante o exercício, mas eu tô com dor no joelho, dor no ombro, a doutora ainda pede para fazer exercício, vai melhorar ou vai piorar, doutora? Tem até uma palavra para isso. A gente adora falar complicado para impressionar os pacientes. Okay. E os freios na TV a gente também impressiona. Claro. Então tem uma palavra que a gente fala, cinesiofobia. Então é o medo a fobia do movimento. Então o paciente fibromialgico tem isso, a percepção. Eu fui fazer uma aula de academia, voltei de lá quebrada, fiquei 2 dias na cama. Não vou mais. Eu não vou mais. Fui dar uma caminhada, fui caminhar com a cunhada 10 quarteirões e não aguentei. Talvez você tenha que caminhar 1. Olha só. E depois você caminha mais 1. Então, essa coisa tem que ser um esforço progressivo e mantido. E isso é um problema muito grave, porque o paciente fibromialgico, ele demora... Lembra que eu falei que demorava na piscina para ele se acostumar com a água fria? Na academia, a mesma coisa. Todo mundo na academia, em 1 mês, está tinindo, está em forma, está fazendo as aulas de boa. Paciente de fibromialgia pode demorar 3 até 6 meses para entrar em forma e conseguir acompanhar o ritmo dos outros. É muito importante a gente conscientizar ele disso. Que sim, que vai doer, mas que é um processo que ele tem que começar devagar para ele conseguir sair da inércia e perder esse medo do movimento. E sabe que exercício vai fazer com ele? Qual, doutora? Além de ficar magrinho e tinindo, o exercício ele aumenta os neurotransmissores responsáveis pelo controle da dor. Então, eu estou tentando te entuchar cheio de remédios, quando o exercício ele produz isso sozinho no seu corpo. E de graça. Então, na hora que eu conseguir te tirar da medicação e te botar no exercício, vai ser a minha vitória. Nossa, vai ser um livramento aí. Exatamente. Doutora, eu vou perguntar depois da ligação, que já soube que tem outra ligação, por que é mais comum, eu na abertura do programa falei assim, que é mais comum em mulheres, a senhora vai explicar por quê, tá bem? Mas agora o telefone mais amado desse país já está funcionando com muito carinho. Alô, boa noite. Alô? Alô? Boa noite, bem-vinda. Com quem a gente fala? Boa noite. Boa noite. Oi, dona Tereza, tudo bem, dona Tereza? Oi. Tudo bem com a senhora? Bem, senhor. E a senhora está falando da onde, dona Tereza? Valença. De Valença, Rio de Janeiro, né? Valença é Rio, né? Acho que é Rio de Janeiro. Valença RJ. Isso, Rio de Janeiro. E está acompanhando o Saúde e Fé aí em Valência, na sua casa, com todo o conforto, com muito carinho, viu? E certamente o tema lhe interessou muito, fibromialgia. Tem alguma pergunta para a doutora Cristina? É que eu sou portadora do mal do Parkinson, eu queria saber se tem sinto muitas dores. Eu queria saber se alguém tem mal de Parkinson, tem uma ligação com fibromialgia. Muito bem. Dona Tereza, que idade a senhora tem? Pode falar a idade também, doutora? Idade? Isso. 67. 67 também. Então já foi até vacinada, já foi, viu? Olha que maravilha, né? Deus abençoe, viu? Dona Tereza, muitíssimo obrigado pela participação. A doutora Cristina vai responder e a senhora vai ouvir aí no conforto da sua casa, dona Tereza. Um beijo, Deus abençoe, viu? Doutora, ela já tem um diagnóstico. Já tem um diagnóstico, já tem o diagnóstico de Parkinson. Dona Tereza, o Parkinson realmente pode causar muita dor. Ele causa uma rigidez muscular, ele causa uma dificuldade de realizar os movimentos, o tremor. E o paciente com doença de Parkinson sofre de dor crônica também. Não é a dor da fibromialgia, mas é uma dor crônica e que merece tratamento individualizado, junto ao neurologista. Às vezes o neurologista chama um especialista de dor para acompanhar também,
para conseguir controlar a dor do Parkinson. Sim, o paciente com Parkinson tem dor. E, mais uma vez, o exercício aí ajuda muito. O paciente com Parkinson tem uma rigidez, tem uma dificuldade progressiva de realizar exercícios simples, de realizar suas tarefas, mas quanto mais ele se movimentar, quanto mais ele tentar fazer exercícios, mais ele vai retardar a progressão da doença de Parkinson, os sintomas e a dor. Então, é muito importante, além de buscar o tratamento da dor, a senhora fazer exercício físico também. Tratamentos como acupuntura ajuda, doutora? Esses tratamentos alternativos aí ajudam? A acupuntura ajuda, sim, na fibromialgia. Às vezes a gente consegue, seria como se fosse um botão do rádio, né? A gente consegue baixar o volume da dor. Entendi. Então, isso a gente consegue com a acupuntura, sim. Não funciona para todo mundo, assim como nenhum tratamento, mas eu cheguei a ter uma clínica de tratamento de dor e nós tínhamos acupunturistas lá com um bom resultado. Não sozinho, não isoladamente, mas junto com outras técnicas. Por que é mais comum em mulheres, doutora? É uma carga hormonal? Realmente, a acupuntura, a fibromialgia é mais comum em mulheres, mas talvez o erro esteja na régua. Se eu tiver uma régua capaz de medir fibromialgia em mulheres, talvez quando eu vá medir fibromialgia em homens, essa régua não seja capaz de medir. Então, por isso, recentemente, os critérios diagnósticos da fibromialgia foram modificados para que a gente tivesse capacidade de diagnosticar pacientes que talvez tivessem um quadro um pouquinho diferente daquele quadro clássico descrito em mulheres. Então, se você sempre descreveu a fibromialgia em mulheres, talvez você não tenha ouvidos para ouvir a fibromialgia de homens. E o homem é muito mais medroso, né, doutora? Você bastou doer uma unha no pé, ele já está reclamando, né? O seu Paulo também é assim, né? Não? Aguenta firme? Falando do São Paulo, é o esposo dela, que está aqui acompanhando a gente também com muito carinho. Diretora, tinha outras fotos, não tinha outras fotos que a doutora trouxe aqui? Tem mais uma? Vamos mostrar, doutora, vamos ficar de pezinho de novo, atenção, super time. Vamos lá, a doutora vai explicar essa foto aqui, ó, né? E aí, doutora? Essa foto é parecida com a outra. Nós falamos sobre os sintomas do sistema nervoso central, falamos sobre os sintomas articulares, sobre as queixas torácicas. Nós não falamos sobre outras queixas que também acontecem com maior ou menor frequência. Falamos do intestino irritável. Não falamos, por exemplo, em perturbações para deglutição. Não falamos em sensibilidade à luz, sensibilidade ao frio, ao ruído. Parece que todos os estímulos vêm com volume alto demais e isso incomoda o paciente. Não falamos das câimbras, que podem acontecer também. Eventualmente tremores, mas não são os sintomas mais comuns. Os sintomas mais comuns nesse quadro estão em vermelho, que seriam a fadiga, as alterações de sono, alterações de concentração, cefaleia, dores torácicas, dores na nuca, a dor crônica, as dores articulares em mãos e pernas. Esses são os sintomas mais comuns. Gente, é importante a gente ter claro, ter presente aqui, ter presente que a fibromialgia é o conjunto delas, não é só porque eu tenho uma dor que eu tenho o diagnóstico de fibromialgia, é o conjunto delas. Por isso que o título mais correto é chamar dores generalizadas, porque não é só uma parte, viu? A diretora já falou que o telefone mais amado do país já está funcionando e a gente vai atender. Alô, boa noite! Alô, dona Solange? Alô? Boa noite, dona Solange. Boa noite. Bem-vinda. A senhora fala da onde, minha querida? De Maceió. De Maceió. Seja muito bem-vinda, com muito carinho, viu? Dona Solange, aí de Maceió, acompanhando o Saúde e Fé, o tema está muito interessante para a senhora também. Qual é a sua pergunta para a doutora Cristina? Doutora Cristina, boa noite. Boa noite, dona Solange. Esse mês de maio, me aconteceu esse mês de maio, com muitas dores no ombro. Né? E eu faço assim, eu ando, eu dirijo, aí quando chega a noite,
como eu estou agora na minha casa, a dor, ela diminui, né? Agora vem a dor no joelho, vem embaixo do pé. Então, é uma série de dores, assim, doutora, que está como se fosse andando no meu corpo. Né? Aí eu queria saber da senhora, pode ser fibromialgia também? Muito bem, dona Solange, que Muito linda obrigada. pergunta, viu? Boa noite pela atenção. Um beijo para a senhora, continue se cuidando, viu? Fez a pergunta, vai ouvir no conforto da sua casa em Maceió a resposta. Ô, dona Solange, ombro dói pra caramba, né? Fala sério. Olha, eu já atendi muita paciente, aquelas mulheres fortes, sacudidas, que não piscam para nada, mas dor de ombro faz chorar. Ombro, quando dá para doer, dói pra caramba e não dá para pentear o cabelo, não dá para tirar uma blusa. A senhora tem razão, dor de ombro é muito chata. Mas a gente tem um monte de causas para dor no ombro. O ombro pode inflamar muito. O ombro é uma articulação muito móvel, com muito jogo muscular envolvido, e é muito comum a gente ter problemas de inflamação no ombro mesmo, tendinites, bursites, fora dores musculares que podem acontecer na musculatura do ombro, umas dores que a gente chama de dores miofasciais, que acometem essa região também. Tudo isso proporciona um quadro de dor em ombro que atrapalha bastante. E podemos ter outros quadros de dor localizada junto, mas isso não caracteriza uma fibromialgia. O ombro doloroso é tratável, é cuidável, a senhora vai tomar medicação, vai desinflamar, vai fazer fisioterapia, eventualmente acupuntura pode ajudar, vai fazer exercícios para fortalecer a musculatura do ombro, para alongar e para recuperar. E daqui a pouco a senhora vai estar guiando pela sua cidade linda, sem dor nenhuma. E vai ligar para a gente e contar essa experiência linda, viu? Dona Solange, muitíssimo obrigado, viu? A diretora também falou, Geise, que tem uma participação por vídeo, é isso? Uma pergunta por vídeo, né? Chegou para o WhatsApp agora a pergunta, assim, pode soltar, vamos lá. Boa noite, Frei, boa noite, doutora. Doutora, para quem trabalha na construção civil, que esforça muito, pega muito peso, isso pode acabar virando essa doença? Ou não quer dizer nada? Sou Nilton de São Paulo. Deus abençoe a todos. Obrigado, Nilton. Obrigado de coração. Nilton Costa de Oliveira, de São Paulo. Assim, ele está colocando assim, a construção civil, é o típico caso lá que foi pegar o botijão de gás que a senhora falou. Nilton. Exato. Só que o paciente que trabalha na construção civil, o senhor tem razão. Se esforça muito, se sobrecarrega muito, pode ter múltiplas lesões articulares, musculares, que podem causar um quadro de dor crônica. Entretanto, tem fator causal envolvido, esse fator relacionado ao esforço, ao trabalho, a posturas inadequadas, a falta de medidas de proteção. Então, isso tem causa, tem tratamentos diferenciados do que o tratamento da fibromialgia, mas às vezes as pessoas que trabalham em construção civil também precisam tratar a dor de uma maneira mais crônica. Mas eles não vão virar uma fibromialgia, eles têm dor crônica e tem dor crônica por uma causa. Obrigado, senhor Nilton, obrigado por participar, né? Mandou agora, durante o programa, essa perguntinha. Ô, diretora, tem WhatsApp chegando? Pergunta no WhatsApp? Vamos responder algumas perguntas, pessoas. A gente se incentiva, temos que responder, né? A Giana Serena Porto, lá de... boa noite, Frei, sua bênção. Ela é do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Boa noite, Giana, Deus te abençoe, bem-vinda. Ela participa das nossas novenas também. Ela gostaria de saber se a fibromialgia é uma doença degenerativa. O paciente pode perder suas funções locomotoras devido à gravidade em que se encontra? Pergunta a nossa amiga Giana Serena Porto, lá de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, tchê. Giana, muito obrigada por perguntar isso, porque é uma resposta que eu faço questão de dar para você e para todas as pessoas que são portadoras de fibromialgia. A fibromialgia dói, incomoda, piora a sua qualidade de vida, piora a sua qualidade de sono, mas nunca
vai fazer você perder movimentação, nunca vai fazer você perder sua amplitude articular, sua movimentação, sua função. Ela é uma doença de dor e ela não vai prejudicar ou alejar você de alguma maneira. Você vai continuar conseguindo se movimentar e tratando melhor das suas dores, você vai perceber que aquelas contraturas, que aquela rigidez, era tudo apenas contratura e rigidez, mas não uma coisa que vai te deixar aleijada ou prejudicada de alguma maneira. E isso é muito importante você saber. Obrigado, Jana, Deus te abençoe, viu? Agora, a Valdeci de Guaratinguetá, aqui bem pertinho de nós. Boa noite, tenho fibromialgia e gostaria de saber se a fibromialgia causa tontura e falta de ar. Pergunta Valdeci, doutora. O paciente com fibromialgico, o Valdeci, ele pode ter vários sintomas. Então, o fôlego curto, a dor no peito, pode causar sintomas de desequilíbrio. Não uma vertigem como a labirintite, mas um desequilíbrio, uma falta de adaptação ao equilíbrio, sim, isso pode causar. E sabe um excelente tratamento para equilíbrio? Quero saber. Exercício. Exercício, né? Eu já sabia a resposta, viu? O seu José Carlos de Guarujá, São Paulo. Boa noite, seu José Carlos, Deus abençoe. Tive chikungunya faz 2 meses. Fiquei com dores em todas as articulações. Isso pode ter a ver, pode ser relacionado com fibromialgia? Pergunta o José Carlos, doutora. José Carlos, a gente está tendo muito problema com a chikungunya no Brasil inteiro. A chikungunya pode causar dores articulares que podem cronificar. Temos vários pacientes que desenvolveram reumatismos crônicos depois de chikungunya, reumatismos como artrite reumatoide, reumatismos como a espondiloartrite. Então, o vírus se tornou um gatilho para desencadear uma doença inflamatória crônica. Às vezes, as dores articulares duram por meses. E além da dor articular, uma dor muscular intensa, uma fadiga intensa, uma dificuldade intensa de fazer a movimentação. Da onde que ele é? De que cidade? Aqui de pertinho, Guará. Pois é, uma colega minha do interior do Maranhão, uma colega reumatologista, me ligou ainda hoje perguntando... Guarujá. De Guarujá. Pois é, uma colega minha, reumatologista do interior do Maranhão, me ligou hoje pedindo ajuda para tratar de um paciente que está com dor pós-chikungunya. Então veio a calhar, né? Veio a calhar, sim, e às vezes precisa tomar medicação específica. Nós usamos drogas antirreumáticas, mesmo que por curto prazo, às vezes anti-inflamatórios e muita medicação para dor crônica. Mas não é fibromialgia, é uma mialgia pós-viral e pode ser muito chatinha. Acho que dá tempo de responder a pergunta da Luísa de Gurupi, lá em Tocantins. Boa noite, Luísa, Deus te abençoe, viu, querida? Ela falou assim, doutora, tenho fibromialgia, fui diagnosticada há 10 anos atrás, sinto muito mal e tomo várias medicações. Quando passo por uma situação emocional como estresse, preocupação, piora muito as dores. Isso é normal? Pergunta nossa amiga Luísa, doutora, de Gurupi, Tocantins. Luísa, eu vou devolver sua pergunta. Você acha que a ansiedade vai te ajudar em alguma coisa? Você acha que, de alguma maneira, ansiedade ou preocupação poderiam melhorar qualquer doença que você tivesse? Na verdade, a ansiedade piora qualquer coisa que a gente tenha. Se você tivesse uma gastrite, você ia piorar dessa gastrite com a tua ansiedade. Se você tivesse uma enxaqueca, você ia desencadear uma crise de enxaqueca com a sua ansiedade. E sim, a fibromialgia piora com a ansiedade. Sabe que Jesus já falou uns 2000 anos atrás que não é para andar ansioso com coisa nenhuma? Ele se preocupava com a gente, ele se preocupava com a nossa saúde e ele sabia o quanto que a ansiedade pode nos prejudicar. Muito bem, olha que mensagem linda, gente. Eu queria continuar aqui nosso bate-papo, mas televisão também é tempo, minha gente. Tivemos hoje o prazer de conversar com a doutora Cristina Ellert Salomão, nossa médica reumatologista. Quem quiser entrar em contato, gente, tem um site reumatologiaedor.com.br e no Facebook é só procurar por doutora Cristina Salomão. E um telefone para você ligar e abusar à vontade é o 0 operadora 11 3135 6558. Tá tudo na tela para você dar aquele print com muito carinho, viu?